Olá, noivinhas pelo Brasil. E pelo mundo também. Hoje estamos com Ingrid Rocha, uma noiva que vai contar um pouquinho sobre o que é se planejar para o casamento, porque o casamento dela ainda não aconteceu. A gente achou legal trazer para vocês uma noiva real, né? Alguém que está passando por esse momento de casamento, por essa preparação, por esse planejamento. E ela vai trazer para a gente algumas dúvidas frequentes, alguns problemas. Então, nada melhor do que falar com uma noiva de verdade, né? A gente fica tentando entender a cabeça das pessoas, entender a cabeça das noivas, e nem sempre as dúvidas são as mesmas, né? Então, nada melhor do que falar com a Ingrid. Seja bem-vinda, Ingrid. Muito obrigada. Conta um pouquinho mais. Quem é você? Bom, eu sou comerciante hoje, sou proprietária da Temperilha. E quando eu decidi me casar, no finalzinho do ano passado, mais ou menos, quando a gente decidiu que teríamos cerca de um ano pra frente, que todo mundo fala, né? Se programe com um ano de antecedência. E foi aí que a gente começou a se programar. Nós éramos novos de comércio ainda, né? Então aí que tem que ser uma programação dupla. E foi quando tudo começou. A partir daí, nós decidimos procurar primeiro por uma profissional específica, que foi a cerimonialista. Então, eu acho que esse é o ponto crucial, Sim. né? A cerimonialista ajuda a gente até hoje, a gente fechou... existem 2 tipos de pacote, é muito importante falar nisso, porque existe a ajuda no dia e existe a ajuda durante todo o período. A gente preferiu optar por uma ajuda de todo o período. É o que normalmente eles chamam de assessoria completa ou assessoria Isso, exatamente. do dia, né? Tem vários nomes. Exatamente. Então, cada cerimonialista trabalha de uma forma. E a gente preferiu por essa assessoria completa justamente para não ter dor de cabeça com algumas coisas, né? Isso tem sido essencial pra gente, porque a gente deixa de perder tempo com algumas cotações, procurando profissionais que a gente, né, às vezes nem tem data disponível, a gente vai ficar cotando, na hora que vai ver nem tem a data que você quer, e, enfim. Tira uma dúvida minha. E até onde vai a tua opinião e até onde vai a indicação dela? Olha, essa é uma ótima pergunta. Normalmente, ela se importa mais com a nossa opinião. Então, primeiro ela pergunta quais são os nossos gostos, né? A gente faz uma reunião inicial, ela entende qual é o nosso perfil, o que que a gente gosta, o que que a gente não gosta. Então, praticamente tudo que a gente está fechando já ocorre de acordo com o nosso gosto. Eu acho que assim, né? Existe aquela visão que a assessora ela tinha o papel de indicar os profissionais. Isso daí, eu não sei se por um momento existiu ou se hoje isso não faz mais tanto sentido, mas para mim nunca fez. Eu acredito assim, realmente numa função de ajudar, de trazer segurança, Sim. né? Porque você está lidando com profissionais que vão ter que fazer o seu dia ser perfeito, né? Só que por outro lado, a gente sabe que tem profissionais que nunca tiveram oportunidade de trabalhar com essa assessora, por exemplo, e que talvez bate muito mais a identidade deles com o seu perfil do que propriamente por uma indicação. Sim. Então eu acho que é valioso, né, ela te trazer uma carta de fornecedores e falar, olha, já trabalhei com esses fornecedores e não tive problema, mas por outro lado eu acho que também a personalização do evento, como a gente sempre vem trazendo aqui, né, Gui? Sim. Acho que a personalização do evento é o essencial, é o que vai fazer o seu casamento ser o seu casamento. Exatamente. E não mais uma receitinha pronta, né? Mas entendo que talvez o papel da cerimonialista, além dessa assessoria e toda essa parceria que vai com você e muitas amizades surgem até para depois do casamento. Sim. Eu acho que te tranquilizar, né, e fazer com que esses fornecedores escolhidos se alinhem. Então ela sabe realmente a função de cada fornecedor, ela vai saber realmente limitar ali e cobrar também desses fornecedores com relação aos prazos, com relação ao planejamento do casamento. Marcar de repente uma VT, né, uma visita técnica também para iluminação e etc. Mas eu acredito que talvez a indicação seja uma coisa assim. Mas lógico, tem noivas que partem do nada, né, e ela fala, poxa, mas por onde eu começo? Né? Eu queria conhecer um profissional de buffet, eu queria conhecer um local aberto ou um local fechado no salão, e aí acho que talvez aí nesse caso entraria assessoria. A questão também do ponto que eu levantei era mais a questão de aonde a noiva está tranquila para colocar o gosto dela. Sim. Entendeu? Não tão pondo indicação, porque às vezes ela não consegue expressar a vontade dela dentro do próprio casamento. Eu acho que ela acaba sofrendo um pouco comigo.
simplesmente pelo fato de eu ser um pouco indecisa. Então, tipo assim, Pinterest de noiva é um negócio... Perigoso. Perigoso, deixa eu Mas assim, então assim, ela fala, bom, como você queria, por exemplo, a decoração? Tipo, eu apresento um negócio colorido, daqui a pouco eu já vou pro branco e pro verde de folhagem, realmente entendeu? Nesse ponto é importante que seja uma cerimonialista experiente, porque Exatamente. ela precisa manter a rédea ali do evento, né? Ela tem um cronograma para cumprir, ela tem informações para munir a decoradora, para munir a parte do salão, então realmente ela precisa todo o tempo cobrar e não deixar que isso se perca. Ela Então, ajudou bastante nessas questões, justamente por essa indecisão e porque existe, de forma inevitável, a questão de que um noivo e a noiva nem sempre têm o mesmo gosto. Exatamente. E eles têm opiniões diferentes, né? Como pesar isso? Exatamente. Lógico, eu sempre falo pro noivo uma regra muito boa. É que assim, o quanto mais cedo o noivo entender que ele vai perder, é mais cedo que ele vai ser feliz. Exatamente. Entendeu? Então, assim, mas assim, a noiva, no meu caso, tem muito bom gosto, entendeu? Entendi. Então, ele já sabe na onde que ele tá deixando. Por exemplo, o nosso apartamento é todo decorado de acordo com o meu gosto, praticamente. Então, porque o casamento não seria, né? E como que foi pra pesar isso? Aonde que você falou assim, não, esse daqui você pode escolher. Esse aqui sou eu que vou escolher. Não, então, a gente, querendo ou não, temos até dependendo da situação, até um gosto um pouquinho semelhante em alguns aspectos. Então, a gente foi juntando já o que a gente mais se identificava e separando. Bom, então, nada muito colorido, porque a gente já não gosta. Tanto que o nosso apartamento mostra isso. A gente tem um estilo bem neutro, sabe? Lugar aberto, lugar fechado. Lugar aberto. Né? Porque ele gosta de fazer trilha, ele gosta de campo, tudo mais. Eu também não gosto muito de salão. Contando um segredo para as pessoas que eu já conheço o Gui há um tempo, porque eu já fui assistente do Gui, então eu já conheço alguns parâmetros de lugares de casamento, então isso já me ajudou, mas não são todas as noivas que têm essa oportunidade de ter... De conhecer antes. Exatamente, de ter uma visão de como funcionam as coisas antes. Mas aí você tocou num ponto que é interessante, né? Tanto se for pelo caminho de já conhecer o profissional ou se for por uma indicação da assessora, por exemplo, eu acho que tudo gira em torno desse empirismo, dessa sensação de você conhecer por experiência. Sim. Então, tudo por exemplo, a assessora mesmo. Uma assessora com toda a parte ética, né? Ela vai te indicar o que funciona. Exatamente. Então, ela vai te trazer, com base em experiências dela, o que funciona e o que não funciona. Também não tem por que bater cabeça em coisas que tá na Com cara, certeza. que é visível que vai dar errado. Sim. Mas, por outro lado, é a chance de você colocar a sua identidade ali e você também fazer o evento que seja personalizável para você, né? Eles disponibilizam, por exemplo, às vezes vai ter um evento, se você quiser ir até lá, conhecer como vai ser, nós fazemos as degustações também. Isso é importante, degustação, porque às vezes tem a indicação do lugar que é bom, mas a comida é um ponto que não dá para escapar, você precisa ir ver, porque você... Às vezes não vai ter oportunidade de comer no casamento, porque às vezes é corrido, porque às vezes é isso, que a maioria hoje 90% dos noivos conseguem ter essa pausa, isso vai muito do cronograma, onde tem o tempo do casal, mas isso é a maior decepção que pode ter, provavelmente, no casamento, é se chegar lá e a comida não tá boa. E eu tô pra te falar que cerca de 50% do investimento do casamento hoje é buffet. Tá no buffet, Sim. exatamente. Olha só, a minha sogra, vou falar mesmo, porque ela nem assiste podcast. Isso ela vai assistir. A minha sogra, por exemplo, ela gosta de um negócio mais pomposo e tudo mais. E aí, eu e o Matheus, nós gostamos de coisas simples, de coisas básicas. E a gente conhece o tio do porco, né? A gente fala o tio do porco. Ele faz, assim, leva umas fornalhas super bonitas, sabe? Bem grandonas e faz o tal do porco no rolete. E a gente chegou na conclusão de que a gente queria porco no rolete do nosso casamento. E aí, numa dessas, ela falou, nossa, mas vocês querem me arregaçar desse jeito? Tanto lugar, tanta oportunidade de vocês comerem porco no rolete, vocês não querem pôr porco no rolete no casamento? E a gente definiu que sim. Então, olha só como que é importante o gosto do noivo e da noiva no dia do casamento, porque isso foi fundamental pra gente. Então, a gente apresentou esse fornecedor para nossa cerimonialista, e aí ela fez todo o contato, toda a intermediação, também se certificou de que a data estava disponível, e a gente conhece esse fornecedor, né? A gente sabe a qualidade, então... Esse é o nosso menu.
porco no rolete. E aí a gente acho que definiu isso é importante, saladas, tudo mais, ficou super Porque bacana. não tem uma regra, né, do que se vai servir, do que... Não. Eu acho que tem que ser muito isso. O que a gente quer comer, o que a gente quer que nossos convidados se sintam à vontade com o nosso gosto. Eu acho que isso é legal. Eu acho que eu acho que todo mundo se sente à vontade com um cardápio que seja básico e que seja comum, talvez mesmo do dia a dia da pessoa. Porque... Ah, o porco no rolê é super dia a dia. Eu vou adorar. Direto! Direto eu tenho em casa porco Eu vou no rolê. adorar filmar o porquinho girando. Não, considere que a gente tem todos os tipos de convidado. Então, tipo assim, a gente quer agradar todo mundo. Não é só um agrado para os noivos, é um agrado para todo mundo, querendo ou não. Então, eu acredito que ter um cardápio mais democrático seja fundamental. Então, tipo assim, você vai aparecer lá só com comida japonesa, porque é o gosto da noiva ou o gosto do noivo. Mas você para pensar que não é todo mundo que gosta. Eu já vi, por exemplo, em casamentos, em festas de casamentos, desde lanche do McDonald's, zero buffet, sim, pilha de lanche do McDonald's. Caraca. Sim. E a galera ali no meio da balada, isso assim, parte balada, né? Teve o buffet, Jantar, serviu, sim. aí parte balada, um castelo de lanche do McDonald's ali. E a galera comendo e curtindo balada. E até mesmo aqueles buffets super sofisticados. E eu acho que assim, não tem uma regra. O que a gente nota é que tem que ser bem feito. Existe um discurso muito errado, no meu ponto de vista, tá? Lembrando que tudo que a gente fala aqui, pessoal, é a nossa opinião, né? Exatamente. Então deixando bem claro. Não estamos que é a ditando nossa regras, Não é estamos obrigado a simplesmente acatar. o que Não já estamos passou. aqui, ó, um corte aqui, ó. Não estamos aqui para cagar regra, tá? Mas é a nossa opinião. E eu já vi casos, a gente tem um contato com os casais até depois do casamento. Então a gente tem as frustrações, essa parte o psicológico das noivas, o psicológico do casal, de que aquele dia não vai acontecer de novo. Sim. Né? E aquela sensação de dever cumprido, sim ou não. Né? Então, acho que é isso que ela tem que levar. Independente contratou os profissionais que ela escolheu para estar no dia dela. Lógico, tudo com acordo do noivo também, com consentimento do noivo. Mas, normalmente, a gente escuta, assim, que é unânime o sonho da noiva. Então, existe um consentimento. O noivo, ele apoia tudo aquilo. Mas eu acho que acima de tudo tem que ter. Existe aquele discurso muito errado de que nem Jesus agradou todo mundo, então como que você vai agradar todo mundo com a comida? Mas uma comida bem feita, servida na hora certa, Vida. todo mundo vai sair feliz e satisfeito. E também esses dias até comentei com uma noiva e ela me trouxe isso. Ela falou, olha, o buffet a gente ainda está na dúvida e tal, porque é difícil agradar todo mundo, mas pensa, são cerca de 100, 150 ou 300 convidados que sejam, mas são pessoas que você está escolhendo a dedo. Esse é um ponto muito interessante. São pessoas que você está escolhendo a dedo para estar no seu dia. Né? Então, essas pessoas, elas não vão poder chegar em você e falar mal da sua comida, elas não vão ter a coragem de falar mal da comida do seu casamento. Porque ela está preocupada em curtir com você, ela está preocupada em aproveitar esse momento junto com você. Então, se você escolheu certo as pessoas para o seu casamento, você não vai ter reclamação de buffet, você não vai ter reclamação de balada, você não vai ter reclamação de música, você vai ter pessoas do seu lado curtindo a sua festa com você. Sim, e você falou essa sensação de dever cumprido, de desejo cumprido, né? Porque eu acho que quando a gente decide fazer uma festa de casamento, não é o sonho de todo mundo, mas acho que de uma grande maioria. E, por exemplo, não é o desejo do meu noivo fazer uma festa de casamento, mas é o meu. Então ele falou, bom, já que você quer, faremos. Mas essa questão de escolher a dedo, convidado e tudo mais, é uma questão que a gente levantou muito. Então nós tínhamos uma lista de cerca de 120 pessoas e nós fizemos uma redução para 30. E eu acho que esse ponto... E olha só, o lugar que a gente escolheu é grande. A briga Peraí, uma redução de 30 ou uma redução para 30. Para 30 Olha pessoas. Isso, Então... eu acho que tem que ter muita bala na agulha para fazer isso. Uma Porque, redução... olha, Eu pago um pau. Cortou Eu pago um bastante, pau. gente. Eu reduzi para 30 pessoas. E não aí... pode mais fazer amizade até lá. Não pode. Na verdade, a gente às vezes quer até cortar mais algumas pessoas.
Olha aí, pessoal, se você faz parte dessa lista de 30, cuidado. Não, se a pessoa faz parte dessa lista de 30, se ela abrir a boca pra reclamar de alguma coisa do casamento, você tem que cortar a língua dela fora. Né? Porque ela é muito especial pra estar lá, pra depois sair reclamando de alguma coisa. É disso que eu tô falando. Então não é nem questão, é lógico, se a gente fala hoje em buffet, ou qualquer custo, hoje ele é proporcional à quantidade de pessoas que você convida. Sim, exatamente. Né? Então tudo vai refletir também na questão de valores, claro. Mas por outro lado, você quer curtir o seu dia, então não faz sentido você estar num dia e você não se sentir à vontade, não se sentir em casa com pessoas que você não queria estar compartilhando, né? Foi por aí mesmo que a gente fez essa redução. Não é nem por conta de valor nem nada, mas sim por conta de nós queremos que tivessem pessoas que fossem extremamente essenciais para esse dia. Então, olha, fizeram parte da nossa vida, fizeram parte do nosso relacionamento. Quando deu um perrengue, a pessoa tava lá, entendeu? Quando tava tudo bem. Polêmica, eu vou falar. A mesma coisa quando a gente vê, com todo respeito a quem faz, mas às vezes a gente vê algumas noivas com 20, 15 madrinhas. Isso dá um número grande de madrinhas e padrinhos. Sim. Né? A gente está falando aqui de um casamento inteiro que vai ter 30 convidados. Né? Então, a gente sabe a importância de uma madrinha, mas qual o motivo que você escolheu aquela madrinha? Sim. Aquela madrinha, ela tem alguma relevância para você? Ou você escolheu porque você escolheu fulana e aí fulana ia ficar chateada? Ou muitas vezes por causa de, até mesmo por causa de dar um presente. Então, assim, isso é interessante, mas às vezes a noiva não se prende ao fato de que no dia do making off essas pessoas vão estar lá com ela. E aí vai ter 3, 4 madrinhas próximas, que normalmente são irmãs, primas, mais de mais contato. E vai ter também aquelas pessoas que estão totalmente aleatórias sem saber o que está se passando. Exatamente. A importância do padrinho, eu acho que precisa ser revista um pouco, né? Porque... Com certeza. Eu acho muito legal, por exemplo, alguns celebrantes que trazem isso, o João, o Rafa, eles trazem isso na cerimônia. É um momento de reflexão do porquê você escolheu aquelas pessoas para estarem ali. Mas ali também na cerimônia é um pouco tarde para pensar. É verdade. Então, infelizmente, às já vezes convidou, já está no momento ali, não tem muito o que rever. Porque tem muitos casais que falam para mim assim, mas e as fotos protocolares? Vai demorar muito? Vai não sei o quê? Já pedi Só que não tem. Mas colocou 25 padrinhos. Sim. E isso faz com que demore as entradas da cerimônia. E algo que eu falo muito para os casais é, no altar, o casal e os pais, para não poluir visualmente. Sim, e na foto ficar muito mais clean. São esses padrinhos que vão reclamar, não da comida, mas de fome. Sim. Porque às vezes tem ali 30, 40 minutos de foto, porque tem desnecessário. Aí são dois tópicos importantíssimos. O primeiro tópico que eu já comentei com a minha cerimonial é que a gente quer que tenha coisas a serem servidas desde o início. Então, tipo assim, tá tendo a cerimônia, que a pessoa possa, sei lá, tenha uma água aromatizada, com belisco, alguma coisa, porque a pessoa, querendo ou não, tá ali pra comer. Sim. Né? É uma boca livre, é um negócio... E também tem aquela questão de, por exemplo, você vai estar, antes da cerimônia, pelo menos umas 6, 7 horas... No making off, às vezes tem uma coisinha ou outra, mas às vezes a noiva não consegue estar... Exatamente. E as madrinhas, né, as mulheres convidadas, querendo ou não, elas vão estar nesse mesmo tempo, praticamente, porque elas estão se arrumando, se preparando. E aí eu entro no segundo tópico, porque o que acontece? Nós decidimos optar por um casal de padrinhos por cada lado. Legal. Então, no lado do Matheus vai ser a irmã com o cunhado, né? E do meu lado, a minha irmã com o meu cunhado. Teria mais pessoas que a gente gostaria de colocar, mas como a gente considerou um casamento de pouquíssimas pessoas, ressaltando que nós somos de 30 para 50 pessoas por protocolo, tá? Esse casamento dá pra levar pra Cancún, hein? O que acontece? 30 convidados. Só vou pra pegar um padrinho de cada lado. Entendeu? Aí o que acontece? A Bruna me falou, Ingrid, os buffets não tem cotado para menos de 50 pessoas. Vamos colocar 50 pessoas? Dava para atingir 50 pessoas. A gente quis colocar as 30, porque, tipo assim, eu entro muito naquela questão, tipo, se eu convidar uma e não convidar outra, então eu prefiro não convidar nenhuma. Porque senão vai ficar... regra. Isso, porque senão eu fico assim, poxa, a pessoa vai se sentir chateada, vamos supor, nós somos um grupo de 10 pessoas de amigas. Algumas são mais próximas, algumas não tão próximas, mas, poxa, se eu chamo 4 e não chamo as outras 6, né? E aí, o que faz? Eu acho que fica bem chato. Então... Eu acho que isso também cai naquela questão do personalizável.
Porque ela acabou de falar, alguns buffets não cotam para menos que 50 pessoas. Exatamente, Cara, a você gente não é sofreu com obrigado a isso. colocar pessoas no seu casamento que você não queira. Eu acho esteja lá. buffets, revejam isso. É uma coisa a ser pensado, né? É tudo que a gente falou. Eu sei que tem fazendas aqui na região, inclusive Fazenda Marambaia, uma fazenda excelente, um lugar maravilhoso. E eles têm pacotes, small wedding, mini wedding. Então, assim, pensando também nesse público Sim. que não é obrigado a levar mais de 70 pessoas no casamento. Exatamente, exatamente. Isso é uma coisa que foi revista muito na pandemia. E outra. Sim, sim. Isso porque É antes... aí que eles perdem para as viagens. É. É aí que eles perdem para as viagens. Porque se você configura um casamento de 30 a 50 pessoas, Sim. como o Gui acabou de falar, você consegue perfeitamente levar o seu casamento para Cancún. E o gasto disso? Muito parecido com o gasto daqui. Sim. Até vou dar um spoilerzinho, a gente vai conversar com uma noiva que realizou o casamento dela em Cancún e a gente vai falar muito sobre isso. Que às vezes compensa. Compensa às vezes um casamento menor, se colocar na ponta do lápis, um casamento de 5 dias em Cancún do que 5 horas aqui. Sim, exatamente. Você tinha até me dado essa possibilidade. Tentei, né? Bruno, tentei. Tentou. Mas assim, hoje nós temos uma lista tranquila com as 50 pessoas bem-vindas e super queridas. Nós tínhamos reduzido para 30 para ficar tipo assim um negócio bem intimista mesmo. Sim. Mas a gente chegou no número médio aí de 50 pessoas que tá bem bacana. Só que tem essa questão, né? Aí é limitado o número de pessoas por conta de buffet, o lugar às vezes não é, né, pequenininho o suficiente para isso, então a gente tem que dar uma revisada. Também dos casamentos pequenos, né, principalmente small, a gente viu que destona muito os profissionais. Os profissionais ficam um pouco perdidos e não sabem como agir. Por exemplo, Entendi. Você tem ali um fotógrafo, normalmente em 2 profissionais, um filmmaker, normalmente em 2 profissionais. E aí, a hora que você olha, você tem uma assessora olhando, uma equipe de assessora olhando, você tem uma maquiadora querendo fazer alguma foto, alguma coisa do casamento. Então, quando você olha, você tem uma poluição visual, porque você tem mais gente de fora do casamento do que propriamente convidados. Isso é o que a gente precisa tomar um cuidado com poucos convidados, que os profissionais eles não precisam ser reduzidos, mas eles precisam saber se posicionar. Sim, isso é muito importante. Eu tive uma experiência de um casamento no final do ano passado, que teve mais ou menos isso, 20 pessoas, e eu achei muito interessante porque fica muito mais intimista, e aí os noivos eles brincavam na pista de dança, e aí teve uma música que eles gostavam. Volta pra mim, DJ. Toca de novo pra mim, só aquele pedaço. Porque eles estão tudo ali perto, eles estão curtindo, eles acabaram se divertindo muito mais. Eu achei muito interessante. Eu acho que isso tem se tornado cada vez mais assim, rotineiro, né? Casamentos menores. Mas não por conta de custos, apesar que depois da pandemia... Às vezes acaba não mudando tanto, né? Sim, exatamente. O valor não muda para menos pessoas. Às vezes a gente recebe cotação que me passam assim, Gui, é um casamento para tantas pessoas, para nós não varia tanto o custo, né? Mais um buffet, por exemplo, pode ser que sim, mas a diferença eu acho que é como ela acabou de descobrir e as noivas estão descobrindo. A diferença não é viabilizar financeiramente, sim colocar pessoas que façam sentido estar ali. Exatamente. A gente volta naquela coisa do gosto da noiva, né? Do que a noiva quer, porque é o sonho dela. Em contrapartida, tem noivas que querem que mais de 300 pessoas vejam o vestido dela. Não, mas olha só, agora não tá errado, não tem certo agora errado. Eu vou jogar nas costas do Matheus isso. Eu vou jogar nas costas do Matheus isso. Porque se deixasse pra mim, eu sou mais carismática, às vezes eu gosto mais de conversar com as pessoas, então por mim eu colocaria logo umas 100 pessoas, inicialmente pensando lá atrás, quando a gente decidiu fazer. 30 pessoas, dá pra fazer foto na mesa de dá pra fazer de mesa em mesa. Não, dá pra fazer uma mesa só. Fica lindo também, viu? Entendeu? Aí o que virou? O Matheus que chegou nessa conclusão. Sabe como que ele fez essa peneira? Vou contar, vocês utilizem esse critério. Joga no potinho e sorteia. Não. Sabe o que ele falou? Estou indo para uma viagem. O Matheus trabalha viajando fora. Se meu pneu furar, quem iria ajudar? Quem iria ajudar? Maravilhoso.
Se eu precisasse de uma ajuda meia-noite e meu pneu tá furado na estrada, quem iria me ajudar? Aí a gente pode pensar em outros critérios. Então aí a pessoa pode deixar, né, assim, a observação dela de como ela faria para fazer essa seleção. Matheus foi nessa do pneu furado mesmo. E olha, deu pra reduzir bastante a lista. Você viu, né? De 120 para 30. Depois a gente colocou aí mais umas 20 pessoas para dar essa cota do buffet. Mas você que é convidado, tá convidado de coração, tá? A menos que até o casamento a lista tenha que aumentar de novo para 100. E isso me lembra também uma situação de um casal que a gente fez, que quando a gente viu, foi inclusive numa fazenda, e quando a gente deu conta, tava uma banda tocando em volta do casal e os dois dançando no meio. Foi muito legal, foi muito espontâneo isso, né? Partiu deles mesmo, da banda também. E uma cerimônia super intimista, então assim, eles curtiram mesmo, né? Uma coisa que foi feita para eles, e eles curtiram até o final. Mas é isso, eu acho que o principal é não perder essa essência de que você está no controle, né? De que a noiva é a prioridade, né? Então nunca deixar isso distorcer para não cair nesses casos que a gente acompanha, infelizmente, aí de algumas frustrações, né? Sim. Que acaba não curtindo o casamento, acaba não sendo do jeito que sonhou, escolha de profissional errado, acho que tudo isso você tem que ter com calma, tem que ter um profissional ajudando. Eu acho que isso é bem importante para que esse sonho chegue no final e falar assim, era isso. Ou, nossa, nem não consegui sonhar com o que aconteceu. Que foi muito melhor do que eu esperava. Sim. Esse acho que é a meta, né? É a meta. A gente ouvir ser melhor. isso, né? Superou as expectativas. Exatamente. Né? Eu acho que isso aí no geral. E para fechar, como que você escolheria hoje os seus profissionais? Como que você usou de algum tipo de argumento e como que você faria isso hoje novamente para escolher? Olha, muitos profissionais, por exemplo, doce. A gente escolheu de acordo com uma colega que levou uns docinhos lá na loja pra mim de degustação. E eu me apaixonei, tipo, à primeira vista. Ou à primeira mordida, não sei. E eu já tinha feito algumas degustações, tipo, eu botei as degustações de lado e falei, não, eu quero esse. E mandei pra Bruna e falei, Bruna, esses docinhos, você tem certeza? Você já degustou? É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que eu quero. Eu experimentei, o Matheus estava junto comigo no dia e uma ajudante minha na loja também. Então, era aquilo que eu queria. E a mesma coisa cabeleireiro, por exemplo. Cabeleireira Leila. Eu tenho um amigo muito querido que teve sempre comigo, conheço desde criança. E ele também é muito especial. Então, eu queria que ele estivesse na data, eu já conheço o trabalho dele. Então, eu já falei, Bruna, eu quero o Léo comigo nesse dia. Fechou? Ela já tinha cotado vários. Eu acho que eu quebrei a cara dela várias vezes. Ela já foi lá, cotou. Não, eu quero esse aqui, ó. Nada a ver com o que ela tinha visto. Então é isso. São pessoas especiais pra você de alguma forma. Se um dia você já teve uma experiência boa com aquele profissional, ou se simplesmente surge do nada um profissional, igual aconteceu com a Juju, que veio com os doces. E você se identifica, né? E eu super me identifiquei. Então eu falei, não, eu quero esse. E eu acho que é isso. Porque é quase como se você conseguisse se imaginar naquele dia com aquele profissional te ajudando num dia especial. São todas as circunstâncias especiais para que tudo dê certo no final. Eu acho que essa é a chave. Sim. Eu acho que é você imaginar o que aquela pessoa pode trazer para o seu dia. Né? Em termos de produtividade e em termos de risco também. Exatamente. Então, se você está inseguro com algum profissional e nunca ouviu nenhum tipo de indicação, ou nunca ouviu ninguém falar, pergunta e todo mundo fala, poxa, não sei. Essa semana mesmo me perguntaram de um profissional e eu não pude falar abertamente, mas eu sei que já teve experiências não boas. Sim. Né? Mas se você está inseguro, então você imagina a estrutura que ele vai ter para te atender e o que ele vai te trazer de benefício. Exatamente. Ele vai te tranquilizar, ele vai te deixar calma, ele vai te fazer ficar à vontade, né? Então acho que essas são as prioridades e é o que a gente busca como nosso trabalho. Então é por isso que eu tenho essa visão. Sim, porque você se identificar é a prioridade. Por quê? Quanto mais você se identifica, quanto mais o casamento, você praticamente ganha uma outra família depois. Sim. Porque os profissionais eles vão estar com você o tempo inteiro. E você se identificando com eles, automaticamente isso vai ser recíproco. E aí os profissionais vão se doar mais pro seu casamento. Sim, então, exatamente. Eu acho que todos vão estar ali querendo o melhor sempre, não simplesmente cumprindo o contrato. Acho que isso é importante. Mais do que isso, né? Porque você vai simplesmente fazer um laço com aquela pessoa
A menos que você já tenha, tipo, o Léo, que a gente já tem um laço, nós somos melhores amigos e ele é um baita de um profissional. Então, tipo, poxa, imagina esse laço, se aquela Esse pessoa cara tá presente. nunca vai te dar mancada com você. Exatamente. Isso é interessante um ponto. Ele Como vai eu já- contra como um eu já ponto vi que eu casos- levo. Como eu já vi casos que o profissional se retirou. O profissional falou, eu não tenho a estrutura para te atender Sim. como você quer. Sim. Por quê? Porque foi ético e porque ele sabia Sim. o que aquilo representava. Isso é ser profissional. Exatamente. E não tentar Sim. fazer algo que sabe que não vai conseguir Exatamente. fazer. Isso eu acho muito Porque bom. e o que acontece? Isso vai contra um ponto que eu levanto, mas vai a favor ao outro. Um ponto que eu levanto é que às vezes o profissional que te acompanha no dia a dia, às vezes não é um profissional que tem um time para noiva. Mas aí entra o segundo ponto, é a escolha da noiva, Sim. né? E aí a outra questão, a identificação e que ele vai fazer de tudo para o seu dia ser perfeito. Exatamente. Isso é bem interessante. E entra não só na questão de tino profissional mesmo, assim, tipo, nossa, ele é, pra mim, é o melhor cabeleireiro, Sim. talvez o melhor maquiador, pode ser que existam melhores na questão de aprimoramento e tudo mais, mas eu sinto que comigo vai dar certo, Sim. entendeu? Porque eu já conheço, já me maquiei várias vezes, já fiz muito cabelo, praticamente. E ele vai que estar se mexe no meu doando ao cabelo. máximo. Assim pra como o que Dia isso dos seja- Noivos, por sim. exemplo. O Matheus tem a barbearia dele lá, que são os nossos vizinhos da loja, e que a gente já tá acostumado, já Legal. sabe, são nossos amigos, tudo mais, então a gente sabe que vão ser fera também. Sim. Então, tipo, a gente quer e também quer ter essa oportunidade de estar com esses profissionais e colocar eles nos nossos dias, no nosso dia especial, para que eles também se sintam especiais, não somente a gente se sentir especial naquele momento, né? Sim. Então, acho que assim, é uma cadeia de pessoas especiais para aquele momento. Exatamente. Então é isso, gente. Sintam-se especiais se você for Sintam-se convidado especiais. para o meu casamento. Noivos e noivos. E se você for meu fornecedor? Não fiquem presos tanto às vezes a muitas regras que são ditadas, mas vai que o coração tá mandando, vai com a identificação sua. E eu acho que o Exatamente. sonho vai conseguir chegar mais longe. A única regra é ser você. É. Ser Sim. feliz, né? Sim. Bota porco no rolete no Porco- rolê. Porco no rolê no rolê. E é isso, Ingrid. pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Hoje com a visita ilustre da Ingrid. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, Ingrid. E então tá chegando aí a data do casamento. Tá chegando, passou tão rápido, gente. De um ano estamos para 4 meses. Vamos Quero nem ver. não falar datas. Daqui eu vou sair correndo. Então, muito obrigado. Essa parte- Novembro tá aí, tá chegando. Novembro. Novembro, né? Já mudamos a data umas 30 vezes. Brincadeira. A data foi a única A coisa que a data gente é- mudou ainda. E é isso, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui hoje com a visita ilustre da Ingrid. Obrigado, Ingrid, pela participação. Obrigada a vocês pelo A gente convite. vai trazendo para vocês mais convidados, sempre buscando as principais dúvidas, os principais assuntos relacionados a casamento, né? Porque a gente busca viver o mundo de vocês, a gente busca entender um pouco mais sobre as possibilidades e trazer essas novidades para vocês. Então é isso. E qualquer dúvida que vocês tenham e se vocês tiverem interesse de algum tipo de profissional, algum nicho que a gente não ainda tratou, estamos abertos aí a tentar buscar um profissional bem interessante para trazer mais dicas para vocês. E aproveitem e tenham contatos com noivinhas que já foram, ou que até que mesmo Sim. que vão ser, se tiverem dúvida de A alguma de experiência algum dos real. nossos fornecedores, Sim. que eu falei bem de vários, né? Então, A se vocês experiência quiserem o real é contato muito melhor que deles, de me profissional. chama. Exatamente. Muito obrigado e até a próxima. Beijo.